Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-copo, que ele tem as orelhinhas aqui, que pode ser de gatinho, de cachorrinho. E esse porta-copo aqui, ele é feito todo em ponto baixo, e aqui em cima tem uma diferença de pontos, que a gente coloca uns pontos diferentes para dar esse aspecto de ponto aqui. E essas orelhinhas vocês podem usar em qualquer peça em crochê com fio de malha. Pode colocar no cesto, fazer um cesto de gatinho, pode fazer até aquele arquinho de menininha, sabe? Também dá pra fazer. É bem simples a lógica, vocês vão gostar bastante. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativa também o sininho, assim você não perde nenhum vídeo lançado aqui no canal. Para começar o nosso porta-copo, a gente vai precisar de um fio de malha. É importante que o nosso fio de malha ele caiba certinho na agulha, ó. Eu vou botar uma agulha número 10, que ele acoplou, ele ficou bem confortável aqui. Vou usar a agulha número 10 e vou usar um fio de malha, esse aqui, que ele tem um pouquinho de elastano, é uma malha com elastano. Também vou precisar saber a medida do copo ou da xícara que eu vou querer usar. No caso, a minha aqui, ela tem 8 centímetros. Preciso ter, então, no mínimo, um pouquinho maior que 8 centímetros. E também uma tesoura. Para começar, eu vou fazer uma base, que ela vai ser em ponto baixo, que é mais simples e qualquer iniciante consegue fazer. Para começar, então, a gente vai começar com o que a gente chama de anel mágico. O anel mágico é o seguinte, esse finalzinho aqui eu vou colocar na palma da minha mão, eu vou dar uma volta e vou fazer um X, assim. Depois que eu tenho esse X, eu coloco o dedão aqui e viro a minha mão. E aqui eu vou ter um fio preso, que eu tô segurando com a minha mão, e um fio solto. O fio solto é o fio do rolo, ou seja, ele tá indo direto pro rolo, e o fio preso é o que tá aqui na minha mão. Eu vou precisar colocar a minha agulha nesse sentido para buscar o fio aqui de trás, o fio solto, e trazer ele para frente, mas só uma perninha dele, só uma laçadinha assim. E aqui agora eu vou deixar o fio do rolo para trás e vou segurar tudo isso aqui com o meu dedo, assim. E aí, quando eu coloco tudo assim, aqui no meu dedo, eu tô com tudo solto, né? Se eu soltar isso aqui, eu perco tudo. Eu preciso travar, e como é que eu travo? Eu tô com essa laçada aqui na agulha, eu vou pegar o fio do rolo que tá engatado no meu dedo, vou vir com o final da ponta, pegar ali, ó, e trazer aqui pelo meio dessa laçada que tava aqui. Ó, assim eu formo o meu anel, que eu chamo, né? Na verdade, eu chamo de ponto. Esse é o meu primeiro ponto. E aí, isso aqui é o meu primeiro ponto dentro do meu círculo ou anel mágico. E aqui dentro eu vou começar a colocar pontos agora. E eu preciso que esse fiozinho do fio, ele fique bem aqui juntinho, sempre andando junto com o círculo. E o meu fio do rolo fique para trás. Eu vou buscar sempre o fio do rolo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou segurar aqui meu anel mágico, ó. Vou vir com a agulha dentro dele e vou buscar o fio lá de trás e trazer para frente. Eu passo por dentro do anel mágico e dá altura. Aqui, ó. Aí essa altura que eu dei, eu fico com duas laçadas aqui. E agora, para fechar, eu vou pegar o fio do rolo, engato na ponta da agulha e passo pelo meio das duas laçadas, ó. Assim. Daí eu vou puxando e vou ajeitando. O que a gente tem aqui é o nó e um primeiro ponto baixo. E eu vou fazer esse processo algumas vezes. Venho no meio do círculo do anel mágico, trago lá de trás para frente, dou um pouco de altura, fico com essas duas laçadas. Pego o fio do rolo e passo pelo meio das duas. Ó. Aqui eu fiz meu segundo ponto baixo. Como que eu sei? São os V's que vão formando aqui em cima. Se eu tenho 2 V's, quer dizer que eu tenho 2 pontos baixos. Aqui, vou vir pegar o próximo, dou a altura, pego o fio e finalizo. 3, mais uma, 4. Fazer mais um e ver como é que tá. Se começar a fechar aqui, eu pego esse fio aqui e puxo. Se esse fio começar a sumir, eu puxo ele, o meu anel ele vai se fechando, ó. Mas esse fio aqui tem que garantir que eu não vou perder, senão vai dar errado o anel mágico. Venho aqui no meio do anel de novo, pego o fio, mesmo processo. E fecho. Ó, assim. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vou pegar o meu fio e vou puxar, o fio pequenininho, ó. Vou puxar ele todo e vou ver como é que ficou o meu anel mágico. Puxa até ele fechar todo aqui no centro. Ó, ele vai ficar muito puxado, ele tá muito pro lado aqui, falta muito até chegar aqui. Eu vou fazer mais um ponto, então eu vou vir no meio do anel mágico. Vou pegar o fio lá de trás e vou trazer pra frente. Fico com duas laçadas e passo pelo meio das duas. Aqui, ó, agora já deu uma fechada melhor. Fiz aqui os meus 6 pontos. O primeiro aqui não conta.
Eu vou sempre contar as partes de cima, tá? Quantas voltinhas deu. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que essa última aqui, ela precisa fechar. Ela vai fechar aqui. E quando ela fechar, ela vai formar a 7ª voltinha. E eu vou contar, então, como se fosse 7 pontos baixos. Tá? Acaba contando com a primeira inicial. Eu vou colocar minha agulha nessa primeira voltinha que ficou aqui, ó, logo depois do meu nó, no sentido contrário que eu tô usando para engatar essa argola e levar lá para trás. Assim. Engato aqui. Aqui. Daí eu vou tirar minha agulha. Tirei minha agulha. E vou vir aqui exatamente nesse fiozinho que eu acabei de levar lá para trás, ó. E vou colocar a minha agulha aqui para engatar essa voltinha aqui. Se ficar muito frouxa essa voltinha, pega o fio do rolo e puxa, que daí ela ajusta, tá? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio do rolo, vou engatar na agulha e vou trazer tudo aqui pra frente, assim. E aí eu levanto aqui, ó, dou altura. Fico com ela assim, dou altura, né? E daí eu tenho essa laçadinha que ficou pra cima. Pra travar, eu pego o fio do rolo e passo aqui pelo meio. E aqui agora a gente começou a nossa segunda carreira. E a segunda carreira a gente vai fazendo toda seguindo uma lógica, que é o seguinte. Nesse lugar aqui, ó, que é a voltinha que foi lá pra trás, eu fiz esse ponto. Eu vou vir com a agulha no mesmo lugar aqui, coloca a agulha, traz o fio de lá pra frente, ó. E aqui eu vou pegar o fio e vou dar uma laçada. Assim. Eu fiz 2 no mesmo lugar, isso a gente chama de aumento. Agora, onde que tá o próximo? Tá aqui, ó. Essa laçada aqui, eu vou colocar minha agulha pegando essas 2 voltinhas, vou trazer pra frente, vou dar altura, fico com 2 laçadas, pego o fio do rolo, engato na agulha e trago aqui pra frente. Eu preciso fazer aumento, que é colocar mais um aqui. Então, eu vou colocar mais um aqui, dou a altura e fecho. Ó. E vou continuar aqui, ó. Cada vez que esse ponto forma em cima, eu faço 2 pontos. Tá? E vamos fazendo assim, ó, em cada voltinha aqui, cada ponto da carreira de base, a gente faz um aumento, que é colocar 2 pontos no mesmo lugar. Daí aqui, ó, aqui eu fecho, venho no mesmo lugar, dou altura e fecho. Ó. Ele vai ficando bem bonitinho. Aqui eu fiz 2, pro próximo, que é aqui. 1, 2. E aqui nesse aqui, que é o último, tem que ter 2 também. Então, 1 e 2. Ó. Sempre ajeitando. E aí, ó, eu vou contar agora, vou conferir pra ver se deu a mesma quantidade. Como eu fiz 6 pontos, mas a última conta como 7, e aqui eu dobrei, eu fiz 2 pontos em cada um, nessa carreira eu preciso ter 14, que é o dobro. O primeiro conta aqui como 1, porque ele é o primeiro que tá subido, ele não fica com voltinha, ele conta como 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? E daí esse aqui vai se ligar aqui e vai formar a perninha do 1. Tem que ficar com 14 bem certinho. Daí eu vou dar uma altura e vou fazer o mesmo fechamento, que é o seguinte. É vir aqui no primeiro que tá deitado. Esse primeiro ponto não conta, a gente vem no que tá deitado, coloca a agulha de trás pra frente, assim, ó, pegando as 2 alcinhas. Daí essa laçada coloco na agulha, que a ideia é levar lá pra trás. Levei lá pra trás, dá uma ajustada, né, pra ele ficar retinho. E agora eu tiro a agulha e vou colocar a minha agulha nesse fio que eu acabei de levar lá pra trás. Daqui pra lá, né, nesse sentido, e vou engatar essa laçada. Laçada ficou muito grande, pega o fio do rolo e puxa, daí ela ajusta, ó. Sempre ajeitando, tá? Aí agora eu vou pegar o fio do rolo, vou engatar na agulha e trazer pra frente. E aqui a gente vai começar a nossa próxima carreira. Antes de começar, eu vou só medir pra ver com quantos centímetros que eu tô, porque minha xícara tem 8. Então aqui eu já tô com os 8 centímetros cravado. Mas se eu colocar aqui em cima, ela fica muito pequena, não é legal. Por isso eu vou dar mais uma volta. E aí, como é que eu continuo? Aqui vai seguir uma lógica, agora que se você quiser fazer bem grande, pode seguir a lógica também. O primeiro aqui é tudo círculo mágico, a gente não conta ele, a gente começa a contar a partir da segunda. A segunda tinha
vários pontos aumentados e 0 ponto baixo sozinho. Porque cada lugar eu coloquei 2 pontos no mesmo lugar. Agora, a próxima, eu vou precisar colocar um ponto baixo entre cada ponto alto. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu subi, trouxe aqui pra frente, né? Dou a altura para onde ele vai ficar, pego o fio e fecho. Aqui eu fico com um ponto e deixo assim. Aí eu vou vir pro do lado. Esse aqui ficou sozinho, eu vou vir pro do lado, que é essa voltinha aqui, ó. Vou pegar esse ponto e vou trazer aqui pra frente. Daí eu dou a altura, ó. E aqui vou fechar o ponto baixo, assim como eu já vim fazendo. Só que nesse lugar aqui eu vou colocar 2 pontos. 1 e mais 1. 2. Ó. Aqui eu fiz um aumento. O primeiro ficou sozinho e aqui eu fiz aumento. O próximo é sozinho também, que é colocar um ponto, né? Fecha o ponto baixo. E no próximo faz um aumento, que é colocar 2 pontos no mesmo lugar. Um aqui e um aqui. Ó, no mesmo lugar. E assim eu vou continuar toda essa carreira, fazendo um ponto sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento em toda a carreira aqui. Daí quando chegar aqui, se você quiser aumentar, você vai fazer o seguinte, você vai colocando cada vez pontos baixos entre os aumentos. Os aumentos eles vão ficar aqui e a gente vai colocando pontos baixos entre os aumentos. Ou seja, essa carreira aqui ficou um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. A próxima vai ser um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos. A próxima vai ser um aumento e 3 pontos baixos, um aumento e 3 pontos baixos, tá? E aí eu vou seguindo toda essa lógica. Vou fazer essa carreira aqui, daí vou mostrar o fechamento pra gente conseguir fazer as orelhinhas. Está gostando do vídeo até agora? Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha e de também ativar o sininho. Dei aqui a volta toda. E esse aqui já é um tamanho bem bom pra minha xícara, ó. Fica um tamanho legal, não fica tão grande. E esse é o tamanho que eu vou deixar o meu, então. E aí, aqui eu cheguei na parte onde a gente vai começar a fazer as orelhinhas. E quando eu vou começar a fazer as orelhinhas, eu vou fazer um fechamento diferente. Fiz o meu último ponto. Um outro detalhe é que quando a gente faz essa última carreira, onde eu tenho um ponto sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, se eu comecei com um ponto sozinho, eu preciso terminar com um aumento, pra dizer que vai fechar bem certinho, tá? Aqui agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui nesse mesmo lugar onde eu viria com a agulha ao contrário para fazer a finalização e vou colocar minha agulha aqui dentro. Indo pra lá, né? Vou pegar o fio e vou trazer pra cá. Só que assim que eu já trazer esse fio, eu já vou trazer ele direto por essa laçada que tava aqui, ó, assim. Isso se chama ponto baixíssimo. E aí depois que eu fiz esse ponto baixíssimo, pra travar ele, eu vou pegar o fio do rolo e vou fechar aqui. Ó. E aqui a gente começa a fazer a nossa subidinha da orelha. Nesse ponto aqui, eu fiz essa primeira subidinha. Nesse aqui do lado agora, eu vou fazer 3 pontos aqui dentro. Eu vou fazer um ponto, são nomes de pontos que se você tem dúvida, você pode olhar nos vídeos anteriores que tem o vídeo de início lá, mas eu vou ensinar como é que faz aqui. Nesse ponto aqui, então, eu vou começar fazendo um ponto meio alto. O que é isso? Eu vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui dentro desse buraquinho, e vou buscar o fio lá de trás pra frente, ó, assim. E aí, quando eu fico com 3 laçadas, eu vou pegar o fio e vou passar pelo meio das 3. Ó, assim. Fiz um ponto meio alto aqui. Agora eu vou pegar o fio de novo, só que eu vou fazer um ponto alto, que é o quê? Dar uma laçada na agulha, traz o fio como se fosse um ponto meio alto, só que eu fico com 3 laçadas. Em vez de tirar tudo de uma vez como ponto meio alto, eu pego o fio do rolo, passo pelo meio das 2 primeiras, tiro. Pego o fio do rolo e passo pelo meio das outras 2 e tiro. Tá, ó. Ponta tá ficando pontudinha a nossa orelhinha. Pra dar a quebra aqui e ficar bem pontuda, eu vou fazer uma correntinha aqui. Pegar o fio e passar pelo meio da laçada que tava na agulha. Isso é a correntinha que ela vai ser responsável por essa quebra aqui, ó. E aqui dentro desse lugar eu preciso fazer mais um ponto ainda, que foi o primeiro que eu fiz, que é um ponto meio alto. Que eu vou dar uma laçada na agulha, vou vir aqui no mesmo lugar e vou trazer pra frente. Quando eu trago pra frente, fico com as 3 laçadas, pego o fio e passo pelo meio das 3. Ó. Ó, a nossa orelhinha bem pontudinha. E aí aqui eu fiz então esses 3 pontos nesse lugar e nesse ponto do lado aqui, eu vou colocar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Fazer um ponto baixo,
que é trazer aqui pra frente, pega o fio e passa pelo meio das duas. Ó, essa é uma orelhinha. E agora eu vou fazer aqui algumas carreiras de ponto baixíssimo, que é assim, ó, vou pegar o fio, trago o fio lá de trás pra frente e já passa pela laçada que estava na agulha. De novo, coloco a agulha aqui, pego o fio e já passo pelo meio da que estava na minha agulha. E vou fazendo esse caminho aqui até chegar na outra orelha onde eu quiser fazer. Tá? Então, aqui, eu vou vir aqui, vou trazer, vou fechar e vou começar a fazer a outra orelhinha aqui. Como que eu vou fazer a outra orelhinha? Eu vou escolher onde que eu quero que fique a ponta dela. Eu quero que a ponta dela fique bem aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, daí ela vai ficar bem simétrica, vai ficar bem bonitinha. Fiz aqui, eu sei que é nesse ponto que eu vou fazer os 3 pontos, tá? Então, um ponto antes, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Que era o ponto baixíssimo, e daí se tornar um ponto atrás. Aqui eu fiz o meu ponto baixíssimo, eu vou pegar o fio do rolo agora e vou passar aqui pelo meio como uma correntinha. Só para dar aquele comecinho da altura. Aqui agora eu vou fazer a mesma sequência, que é um ponto meio alto. Vou dar uma laçada, vou vir aqui, vou trazer pra frente, dou altura. Quando eu dou altura, eu fico com 3 laçadas, pego o fio e passo pelo meio das 3. Assim. Agora eu vou vir no mesmo lugar aqui e vou fazer um ponto alto, que é dar uma laçada na agulha, vir aqui nesse mesmo lugar, tirar. Fico com 3 laçadas e eu vou tirando de 2 em 2. Pego o fio do rolo, passo pelo meio das 2 primeiras, pego o fio do rolo e passo pelo meio das outras 2, assim. Ó, começou a ponta. Aqui, para fazer a quebra, agora é uma correntinha. Pego o fio e passo aqui pelo meio, que é esse que vai quebrar. E nesse mesmo lugar aqui, preciso fazer também mais um ponto meio alto. Dou uma laçada, venho aqui, trago, fico com 3 e passo pelo meio das 3. Ó. A gente sempre ajeita, né? Esse meu ponto alto aqui do meio ficou um pouco grande demais, mas ele tá bem certinho. E a nossa orelhinha tá começando a formar. Fiz aqui os meus 3 pontos, agora eu vou vir no ponto do lado, que é esse aqui, e vou fazer um ponto baixo. Coloca a agulha, traz o fio, dá a altura e fecha pelo meio das duas. Ó. Não ficou bem simétrica a minha orelhinha, mas ela ficou tudo do mesmo tamanho. Pra continuar aqui, eu vou vir no próximo, que é esse aqui do lado, e vou fazer um ponto baixíssimo. Pego o fio, trago pra frente, dou a altura e já passo pelo meio do que tava na minha agulha. Venho aqui, dou a altura e já passo pelo meio do que tava na agulha. E vou fazer isso dando a volta todinha. Aqui, ó, dando a volta todinha no meu porta-copo. Daí isso aqui vai dar o acabamento pra ele ficar bonitinho. Sempre ajeitando, né? Eu vou terminar aqui, ó, daí quando chegar aqui no início da orelha eu volto pra mostrar pra vocês. Dei a volta aqui toda com ponto baixíssimo, e aí eu cheguei aqui agora. Aqui, ó, eu tenho esse primeiro ponto, que é o ponto da minha subida, e tenho essa correntinha pequenininha que fica aqui, ó, fazendo essa altura. Nesse último ponto aqui eu ainda vou fazer uma correntinha, que é um ponto baixíssimo, na verdade, né? Vou fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar o meu fio, vou deixar um pedaço assim, vou cortar. E aqui eu vou puxar todo esse fio pra frente. Eu vou precisar fazer aquela finalização contínua, pegando essa correntinha da subida. Então, eu vou colocar minha agulha do sentido contrário, né, de trás pra frente, pegando essa correntinha aqui, ó, que é a benha da subida. Vou levar esse fio lá pra trás. Ó. Assim. E agora que eu levei ela pra trás, eu preciso trazer pra frente de novo. Como que eu faço isso? Dou uma ajeitada aqui. E esse pedacinho aqui, ó, que foi da onde saiu o meu fio, eu vou pegar só de trás. Só essa aqui, ó. Ó. Só de trás. Engato o fio e passo por ele de baixo pra cima. Aqui. E daí aqui a gente fica com esse acabamento, que é o mesmo que vai ficar do outro lado. Aqui, ó. Daí ele começa a subir aqui as carreiras. E ele fica bem ajeitadinho. E aí, esse fio aqui atrás, eu posso vir escondendo ele aqui por dentro das carreiras. Como é que eu faço isso? Eu escolho aqui, ó, vamos pôr esses dois. Ops.
Vou trazer ele aqui pra trás primeiro, ó. Daí eu vou trazer pra cá. E aí vou passando pelo meio. Eu vou escolhendo os fios que estão aqui atrás, engatando na agulha e trazendo ele pra esconder. Aí eu posso ir trazendo eles e quando chegar aqui no final eu posso usar uma cola pra colar. E aí dá pra cortar o final, ou dá pra fazer um nó também. E assim ficou as nossas orelhinhas, ó. Essas orelhinhas podem ser usadas em qualquer tipo de peça. Em cesto também colocado na borda. Ela fica bem retinha. Sempre ajeitando, né? Porque como ela é maleável, ela pode amassar. E assim ficou então o nosso porta-caneca com orelhinhas. Então esse foi o vídeo do porta-copo de gatinho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Ah, se você fez esse porta-copo aqui, me marca lá no Instagram, eu gosto muito de ver o resultado. Um abraço e bom crochê!